Boa noite a todos. É com muita alegria que aceitamos o convite da senhora Mariane Airão para falarmos esta noite sobre o Espírito José Grosso. Mas antes de iniciarmos a nossa fala, foi-nos solicitado ler uma página e fazermos uma prece inicial. E a página que eu escolhi, que tem tudo a ver com o que vamos conversar hoje, está no livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editada pelo Espírito Emmanuel. A lição é de número 134, Nutrição Espiritual. Bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram os que a eles se entregaram. Está em Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Há vícios de nutrição da alma, tanto quanto existem na alimentação do corpo. Muitas pessoas trocam a água pura pelas bebidas excitantes. Qual ocorre a muita gente que prefere lidar com a ilusão perniciosa em se tratando dos problemas espirituais. O alimento do coração, para ser efetivo na vida eterna, há de basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. É imprescindível estejamos fortificados com os valores iluminativos, sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do exterior. E justamente na estrada religiosa é que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento. O crente, de maneira geral, está sempre sequioso de situações que lhe atendam aos caprichos nocivos, quanto o gastrônomo anseia pelos pratos exóticos. Entretanto, da mesma sorte que os prazeres da mesa em nada aproveitam nas atividades essenciais, as sensações empolgantes da zona fenomênica se tornam inúteis ao espírito quando este não possui recursos interiores suficientes para compreender as finalidades. Inúmeros aprendizes guardam a experiência religiosa que lhes diz respeito por questão puramente intelectual. Imperioso, porém, é reconhecer que o alimento da alma, para fixar-se em definitivo, reclama o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. Quando o homem se coloca nessa posição íntima, fortifica-se realmente para a sublimação, porque reconhece tanto material de trabalho digno em torno dos próprios passos, que qualquer sensação transitória para ele passa a localizar-se nos últimos degraus do caminho. Vamos orar. Senhor Jesus, Mestre querido, aqui reunidos em Teu nome, rogamos ao Teu coração bondoso que nos ilumine, que nos ampare, que fortaleça cada coração que aqui está presente, assistindo-nos, e que as lições de hoje possam, Senhor, trazer esperança, coragem e muita fé para todos aqui. Que saibamos, Senhor, fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Envolva cada família, levando, Senhor, também o lenitivo necessário para o alívio de suas dores. Envolve a todos, Senhor, que necessitam de Teu amparo e de Tua proteção. E ampara-nos, Senhor, hoje e sempre. Fica conosco, que assim seja, graças a Deus. Vamos começar a falar um pouquinho do José Grosso, as andanças de José Grosso em outras vidas. Muito resumidamente, porque o que vai nos interessar é o que ele fez em espírito aqui conosco, através de materializações. José Grosso teve muitas andanças através de vários corpos, assim como nós também, né? Temos várias andanças por aí, só não lembramos. Mas José Grosso teve, na época do ano 751, ele teve poder, muita autoridade nas mãos, principalmente a partir da Germânia. Contudo, ele era místico, rígido e disciplinado. Nessa época, ele se chamava Joanes e desencarnou por volta do ano de 751. Em uma de suas encarnações, foi seu irmão consanguíneo, o irmão Palminha.
José Grosso reencarnou novamente na Holanda, com ádido diplomático. Conviveu com a classe alta dos holandeses na corte de Francisco I, rei da França. Nesse período, José Grosso conquistou grandes amizades através de atividades diplomáticas. Em território brasileiro, no ano de 1896, nasceu José da Silva, nos rincões áridos do Ceará, em pequeno lugarejo próximo a Crato. Seus pais, Jerônimo e Francisca, tiveram 9 filhos. No princípio da década de 30, os rumores invadiram toda a vastidão do sofrido Nordeste. Miséria, seca, sofrimento, falta de tudo, não mais as cortes e o mando relativo, época em que alguns homens se apropriavam dos bens dos ricos para dar aos pobres, para distribuí-los aos pobres. Isso empolgou muito o coração de José da Silva, porque no seu íntimo ele sonhava com uma terra prometida. Ele sonhava com uma terra que tinha muita paz, que ia ter alimentação para todos, moradia para todos, tudo adequado a todos, sem sofrimento para ninguém. Esse era o sonho de José da Silva. Essa turba de homens tinha como chefe o Lampião. E nessa região, de Oroz, José Grosso, já adulto, integrou-se a esse grupo de anseios iguais aos seus, ou seja, ajudar os seus semelhantes a qualquer custo. Com a convivência com o bando, José da Silva percebeu que eles exploravam as suas aspirações. Percebeu que a maneira como agiam não era correta e, sabendo das consequências desses atos, mudou seu comportamento. Não delatou o grupo às autoridades, ele não fez isso. Porém, o que ele fazia? Ele sabia que uma cidade ia ser invadida pelo grupo, ele avisava a cidade que era para as mulheres e as crianças saíssem dali, para que elas fossem poupadas, Só que o que aconteceu? Esse comportamento de José da Silva chegou aos ouvidos de Lampião. Lampião ficou muito furioso e rasgou os 2 olhos do José da Silva com a faca, perfurou os 2 olhos com a faca, vingando-se da traição sofrida. Ele se sentiu traído pelo José da Silva. José da Silva ficou perdido na mata, com infecção generalizada. Desencarnou no ano de 1936, com 40 anos de idade, sem ter notícia dos seus outros irmãos. O único que ele conhecia, o paradeiro, era o seu irmão Palminha, que vivia em um outro bando que não era do Lampião, mas que fazia a mesma coisa, Após seu desencarne, José da Silva foi recebido no plano espiritual pelo espírito Sheila e pelo seu antigo noivo Joseph Kleber, porque eles 3 tiveram vínculos na Germânia, 12 anos depois, o espírito Sheila e Joseph levaram o espírito José da Silva ao núcleo mineiro, que se reunia na casa de Jair Soares. Lá ele se manifestou pela primeira vez. Em 1949, em suas primeiras comunicações, José Grosso dizia ser folha caída dos ventos do norte. Também levado por Sheila, José Grosso começou a se manifestar no Rio de Janeiro, no grupo espírita André Luiz, que ficava, na época, no ano de 1900, porque o grupo espírita André Luiz foi fundado em 1946. Então, ele ficava na rua Moncorvo Filho, número 27, Sobrado. Então, ele ia para lá e se manifestava através do médium Peixotinho, cujo nome é Francisco Lins Peixoto, mas a gente conhecia ele como Peixotinho. E lá no grupo espírita André Luiz participavam das manifestações José Grosso, Sheila e Dr. Garcês.
que manifestavam-se pelo Peixotinho na sala de tratamento espiritual, nas reuniões de tratamento espiritual. Em 1949, Zé Grosso vem cooperando com os efeitos físicos, lá junto ao GEAL e junto aos movimentos espíritas, inclusive em Belo Horizonte, BH, em Minas Gerais, né? E agora a gente vai falar um pouco dessas manifestações que José Grosso participou e quantos ensinamentos ele também nos trouxe, né? Quantos conhecimentos que aos nossos olhos aqui são longe ainda, né, de termos aqui, né, na Terra, encarnados. Quem nos traz muito disso, né, dessas informações, apesar de nós termos também o nosso acervo lá no Grupo Espírita André Luiz, no Maracanã, atual endereço no Maracanã, nós temos um museu onde tem algumas materializações feitas pelo Espírito José Grosso. E aqui nesse livro, Materializações Luminosas, escrito por Rafael Ranieri, que era um delegado à época, e delegado é desconfiado, delegado é difícil iludir. Ele coloca logo na introdução a opinião dele e o porquê que ele resolveu a fazer esse livro, a escrever esse livro. Claro que ele escreveu esse livro com autorização dos espíritos, que ele solicitou à época e nós vamos falar mais à frente. Então, Ranieri, ele coloca aqui pra gente que por ser delegado e ser muito desconfiado, né, ele coloca aqui que me aventuro a expor tudo o que vi e assisti no setor do espiritismo moderno, sem a menor sombra de dúvida de que não fui absolutamente enganado e que a verdade, por ser a verdade, deve ser revelada e defendida para o bem comum. Não tenho outro intuito senão de concorrer com o patrimônio que adquiri para auxiliar no levantamento moral do homem moderno. Deixo aqui os médios que forneceram de boa vontade o seu tempo e a sua organização física, aos assistentes que são inumeráveis, e especialmente aos espíritos, que são os verdadeiros autores de tudo que se realizou, os meus mais sinceros agradecimentos. Então aqui, Ranieri, nessa introdução, ele agradece aos espíritos a oportunidade que ele teve de compilar tudo o que ele viu naquela época, 1948, 49, 50, e para trazer para nós. Trouxe fotos, no livro tem fotos, e como eu falei lá no próprio Grupo Espírita André Luiz, quando voltarmos, né, presencialmente, porque a gente está fechado no momento, quem quiser ver, está lá à disposição de todos, essas materializações. E Ranieri conta pra gente o seu primeiro impacto, né, com a materialização, que foi no ano de 1948. Ele foi convidado porque ele conhecia, né, o Inácio da Silva e o Jair Soares aqui do Rio de Janeiro. E os dois faziam parte da diretoria do Grupo Espírita André Luiz. Então ele foi convidado para ir em Belo Horizonte, né, assistir uma reunião de materialização onde Francisco Cândido Xavier estaria presente e o Francisco Lins Peixoto, nosso querido Peixotinho. Ele aceitou de bom grado, porém um pouco desconfiado, mas ele foi para ver como era, né, que ocorria essas materializações. Chegando lá, ele ficou no hotel, junto com Jair Soares, Inácio da Silva e o Peixotinho. Então era um quarto, né, de hotel que tinha 4 camas, e cada um na sua cama. Ele ficou mais longe, próximo da porta. Perto da janela ficou Jair Soares, Peixotinho no meio e o Inácio da Silva do lado esquerdo do Peixotinho. Chegou a noite, o Peixotinho sofria muito com asma e ele ficava com muita falta de ar. E
Peixotinho fez uma prece e pediu aos espíritos para que desse um alívio para ele, né? Aliviasse ele, porque no dia seguinte ele iria ter um trabalho de materialização, convidado por Francisco Cândido Xavier, e ele pediu essa ajuda à espiritualidade. Prontamente a espiritualidade veio. E o Ranieri, lá na última cama, ficou estarrecido vendo aquilo. O espírito iluminado chegou, tipo com uma tala, como se fosse uma gaze iluminada, verde, clara, e essa gaze colocou no peito de Peixotinho, ajudando a aliviar aquela falta de ar que ele sentia. Esse foi o primeiro contato que Ranieri teve com delegados de polícia. Mesmo assim, ele foi para o dia seguinte na reunião de materialização, convidado por Francisco Cândido Xavier. Chegando lá, que estava marcada num sábado, eles chegaram lá e começaram. Peixotinho foi para a cabina, né? Eles ficaram, né, com assistentes, e aí começou as preces, os cânticos, e começou a manifestação luminosa, que ele falou que era muita luz. E os espíritos, quando vinham, que apareciam, iluminava a sala toda, e a sala estava um breu de escuro, não tinha uma luz. Quem iluminava a sala eram os espíritos. E quem apareceu para ele? José Grosso. José Grosso veio, se apresentou, conversou com todos, deu saudações sobre o mundo espiritual, falou com aquela voz grossa, e trouxe com ele Heleninha. Quem era Heleninha? Era filha do Ranieri, que havia desencarnado há 2 anos, no ano de 1945. E Ranieri não falou para ninguém que teve uma filha que havia desencarnado. Quando ele viu a filha dele materializada ali, de mãos dadas com José Grosso, ele ficou assim estarrecido. Ele não sabia de tanta alegria e o que fazer. E a filha falou com ele normalmente. E ele falou com ela normalmente. E ficou grato por aquela primeiro contato que ele teve com a materialização. Passado alguns tempos, né, então o Ranieri começou a fazer essas pesquisas mais profundamente, né? Então ele começou a fazer uns relatos, todas as manifestações que ele participava, ele começou a escrever e a relatar, né, e a guardar com ele, né, esses relatos. Ele também não falou para ninguém sobre esses relatos. Então teve no ano de 1948, 49, teve um congresso espírita sul-americano aqui no Rio de Janeiro, onde vieram alguns argentinos, e o Dr. Luiz Postiglione também estava aqui. E o Dr. Luiz sabia dessas manifestações que ocorria no Grupo Espírita André Luiz, na Rua Moncovo Filho. E ele pediu a permissão se ele poderia participar. E foi dada a permissão dele participar junto com os outros amigos argentinos. Chegando lá, quem se manifesta primeiro? José Grosso. José Grosso veio, aquele caboclo alto, moreno, voz grossa, né? E começou a fazer trovas, versos. E o doutor Luiz Postiglione também gostava de fazer trovas, e ficou um fazendo trova com o outro. E ficou aquela alegria no ambiente em que eles estavam. Sem euforia, sem afetar o médium, porque o médium estava na cabine e o médium tinha sua proteção espiritual ali. Então, José Grosso começou a fazer trovas e o ambiente ficou alegre, né? E o José Grosso falou para o doutor Luiz Postiglione: doutor, eu vou deixar uma luva de parafina para o senhor. E ele ficou, uma luva de parafina? Lá, naquele momento, naquele dia, o que eles fizeram? Pegaram, né, os médiuns, né, os participantes, pegaram 2 latas de 20 quilos, né, uma cheia de parafina fervente a 100 graus centígrados e a outra cheia de água fria. Colocaram lá sobre a pia.
E o que o José Grosso fez? José Grosso colocou a mão dele na parafina e automaticamente depois na água fria e deixou a luva lá. E eles, como, né? Então Ranieri viu que impossível, se fosse uma pessoa encarnada, para colocar a mão dentro da parafina a 100 graus centrífugos, e o que iria acontecer? Iria ter queimadura de sei lá de quantos graus, né? Então estava lá. E a comprovação maior é que para você botar a mão e fazer a luva de parafina, e depois para tirar, como pode tirar se vai aqui o pulso fica bem apertadinho? E assim foi. Ficou direitinho a luva, pronta lá na água. Quando o doutor Luiz viu, eles ficaram estarrecidos com aquilo. E eles viram a quentura que estava lá naquela lata de parafina. Então, isso é uma das manifestações onde José Grosso trouxe para eles que a espiritualidade está aí à nossa volta, né? Nós somos espíritos, espíritos encarnados, né? A nossa vida é vida sempre, vida em abundância, como Jesus falou. Passado um tempo, né? Outras manifestações, Ranieri foi convidado nessa noite. Ele estava como assistente, ele até não estava pensando em nada, ele só queria realmente que o médio Peixotinho estivesse ali. E o médio Peixotinho acabou chegando, porque ele estava vindo de Minas Gerais. E aí veio de um ônibus e chegou na hora da reunião ali do Grupo Espírita André Luiz. Aí foi o José Grosso, se manifestou, e trazendo muita alegria ao ambiente, né? José Grosso falou para ele: Ranieri, vai lá na cabine, vai ver o médium. E aí Ranieri foi, mas meio confuso, porque estava tudo muito escuro, esbarrando, né? Mas chegou na cabine. Quando ele chegou na cabine, ele viu uma luz vermelha em cima do Peixotinho, e o Peixotinho parecia um vagalume de tão iluminado. O corpo dele ali, o espírito dele sobre ainda o corpo, e aquela iluminação, a cabine ficou assim clara demais. Enquanto ele vinha na escuridão até a cabine, quando ele chegou na cabine, ele ficou surpreendente. E o Zé Grosso falou: pode tocar. Aí ele foi e tocou no médio Peixotinho para ver se não era alguma coisa, né? Alguma tinta, alguma luz fluorescente. E nada, a luz não saía do Peixotinho, a luz não saía do corpo do Peixotinho. E depois, no final da reunião, ele viu que aquela luz vermelha que ali estava foi sumindo, foi sumindo, foi sumindo até desaparecer. E ele ficou com aquela impressão, né, na vida dele. Então ele viu que, na verdade, né, a gente lembra aí da transfiguração do Cristo, né? E quando ele viu ele falou, quando ele via Zé Grosso, via Sheila, via aquelas manifestações todas, ele viu que realmente, né, não estamos fora das possibilidades, dos limites das possibilidades humanas. Nós podemos muito mais. Quando Jesus fala para a gente, né, que vós sois deuses com D minúsculo, é porque nós somos e nós podemos usar a nossa capacidade muito mais que a gente imagina. Mas isso, como foi dito na página inicial, a gente precisa ter maturidade suficiente para compreender, né, que essas manifestações, que o plano espiritual que está sempre conosco, nos auxiliando, querem nos ajudar, que nós também possamos fazer isso com o bem, sempre fazendo o bem, né? Passado um tempo, Ranieri foi lá no GEAL, no Grupo Espírita André Luiz, ainda na Moncovo Filho. E chegou lá no dia de materialização, o Zé Grosso apareceu para ele e falou: Ranieri. Aí o Zé Grosso veio com os quadros, né? Que ficava assim, uns quadros de dimensões variadas, e tinham frases escritas com letras fluorescentes, luminosas. O letreiro ficava assim, flutuando 3 metros de altura. E o José Grosso falou: Ranieri, fala aí uma frase. E aí ele falou: eu sou a ressurreição e a vida.
e aí aparece escrito, né? E a assinatura, Heleninha. Quando ele viu, era a filha dele que havia escrito aquela frase para ele, em espírito. Então, ele coloca para a gente que a gente entende, né, que essas manifestações luminosas foram tão importantes na vida dele que ele ficou meditando, né? Porque Sócrates, naquela época, né, conversou normalmente, preparou normalmente os discípulos, informando da morte dele. Porque ele sabia, Sócrates sabia que ele iria para um lugar maravilhoso, né? E Jesus Cristo também, lá na crucificação, quando roga ao Pai Todo-Poderoso, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Porque Jesus já sabia de tudo. Jesus trouxe tantas coisas para a gente. Jesus também materializou pães, peixes. Nós temos isso no Evangelho. Jesus trouxe isso tudo para a gente. Então, é para a gente confiar, né? E a sobrevivência do ser, né, verificada e compreendida, é para o homem que luta no mar da dúvida e da descrença. Um rochedo formidável onde encontrará a tranquilidade e a paz. Então a gente precisa, né, entender tudo que nos acontece, que nos é oferecido. Mais tarde, eles fazendo experiência, o Ranieri solicitando também essas experiências de materializações, ele pediu, né, que fosse lá no grupo Irmã Sheila, em Minas Gerais, Belo Horizonte, para ver se os mesmos espíritos que estavam se materializando aqui no grupo espírita André Luiz, na Moncovo Filho, se seriam os mesmos que iriam se materializar lá no grupo Irmã Sheila. E assim foram, marcaram uma materialização lá, uma experiência, e com o médium Fábio Machado. Aqui no Rio era o médium Francisco Luiz Peixotinho. E lá era o médium Fábio Machado. Chegando lá, ele viu que a materialização do Fábio não era tão luminosa assim, porque os espíritos é que traziam a luz, enquanto que no Peixotinho, aqui no Rio, era diferente. Os espíritos já vinham todos iluminados, né, quando o Peixotinho já deitava para manifestação. E aí ele até coloca no livro para gente que ele entende que o Peixotinho médium era muito iluminado, né, que ele conseguia, com o material dele, com o fluido dele, com a doação do fluido dele, conseguia, do ectoplasma, conseguia trazer essa iluminação para os próprios espíritos, né? E diferente do Fábio Machado. Mas chegando lá, qual foi a surpresa? Quem chegou para ele? José Grosso. José Grosso apareceu com a mesma voz alegre, trovejando alegre, com a mesma vivacidade, mesma inteligência, mesma capacidade de improvisação de quadras, versos, que é a especialidade do José Grosso. E apareceu Sheila, depois o Dr. Garcês e o Fidelinho, né, com um gracejo infantil. E nesse dia, José Grosso trouxe o fenômeno da radioatividade. E José Grosso ficou assim, o Ranieri ficou assim preocupado, né? E falou: José Grosso, mas isso aí não causa nenhum risco para a gente que está aqui? E aí, olha o que José Grosso diz a ele: nós, os espíritos, derramaremos no ambiente um outro elemento que os homens ainda não conhecem e que equilibra a ação prejudicial do rádio. Isso foi em 1948, 1949. E aí, depois que ele colocou essa rádio, né, em todos, todo mundo começou a ficar iluminado. E aí o Márcio foi o primeiro que viu a roupa dele iluminada, os suspensórios dele tudo iluminado, e ele passava a mão, e quanto mais passava a mão no cabelo, e mais iluminado ficava. E todo mundo ficou assim extasiado com aquela iluminação.
toda, né? Com aquela radioatividade. E depois o Zé Grosso falou, agora está na hora de acabarmos com isso. E aí acabou e ficou tudo escuro de novo. Aí eles viram que realmente não tinha, não foi ninguém que colocou ali, não foi uma matéria, era uma matéria sim, mas era uma matéria quintessenciada, era uma matéria espiritual, que sumiu, evaporou, e voltaram às escuras novamente, né? Então, os tesouros universais pertencem a todas as criaturas, mas tanto os espíritos quanto os homens têm que esperar que a mente humana esteja em condições de receber esses tesouros, para que eles não se tornem órgãos de destruição do mal. Então, para a gente receber esses tesouros, realmente a gente precisa estar muito maduros, né? Passaram-se mais um tempo, aí o Ranieri ficava um pouco no Grupo Espírita André Luiz, aqui no Rio, e ia um pouco lá em Belo Horizonte, na Irmã Sheila. Foi lá para a Irmã Sheila. Chegando lá, no trabalho de materialização, com o médio Fábio Machado, José Grosso aparece para ele, gigante, entre gritos e exclamações de alegrias, saudava a todos. E ele vinha na mão com uma luz verde. E aí ele chegava e dava um LP de vinil, né, pro Ranieri e falava com ele, Ranieri, vou fazer uma mágica com você. Quando eu contar de 1 até 3, você solta o disco e pega ele rapidinho. Aí o Ranieri fez isso, estava com o LP na mão, soltou o disco e automaticamente quando ele caiu, ele estava como um canudo, todo enrolado. E isso está lá, né, em Minas, no acervo de lá, e tem a foto aqui no livro também. E o disco todo enrolado, ele falou, não é possível, como isso aconteceu? A espiritualidade atuando, né? Chegou um momento de uma das manifestações que o Dr. César Bournier queria fazer uma experiência com os espíritos, saber se os espíritos chupariam a bala que ele ia levar. Então, sabe aquelas balas brancas de coco, grossa, dura? Ele comprou um saco dessas balas e falou, vamos levar para ver se o espírito tem também a capacidade de pegar a nossa matéria, né, a bala, e chupar. E assim foi feito. Zé Grosso apareceu no dia da materialização e chupou a bala. E agradeceu a ele pela bala. E por essa gentileza do César Bournier ter levado a bala, ele fez outra experiência. Veio com essa luz verde na mão e pegava bala por bala e eles, era segundos, um segundo no máximo, e fazia com que aquelas balas ficassem fluorescentes. Foi distribuindo para todos que estavam lá na sessão, né? E todo mundo ficou com aquela bala que iluminava na mão. E tinha gente que pisou na bala e o pé ficou todo iluminado, esfregou na roupa, ficou todo iluminado. E alguns, né, o Ranieri queria levar para casa, para levar para a esposa, né, para a família, para eles verem. E ele perguntou ao Zé Grosso, essa bala vai ficar fluorescente? Qual o tempo dela de duração? E o Zé Grosso falou 24 horas. E ele fez isso, levou e estava realmente ainda fluorescente. Depois de 24 horas, sumiu aquela claridade das balas que o José Grosso havia iluminado. Passado um tempo, né, fomos para mais uma reunião de assistência. E José Grosso, né, isso o Fábio coloca para gente, eu concordo com o Fábio Machado, médio, com Peixotinho e com Ranieri. Ranieri também coloca aqui para gente que o Zé Grosso é uma personalidade bem diferente, né? Ele é brincalhão, improvisa quadras notáveis, dando respostas surpreendentes, é um misto de intelectualidade de caboclo, do poeta nordestino e do cristão primitivo. Tem a faculdade da aproximação carinhosa e do respeito severo, né? José Grosso vinha até a assistência, brincava, respondia às indagações
com a habitual sabedoria e humor. Zé Grosso era assim, alegre, né? Ele trazia essa alegria para todos que o assistiam. Lá, aí, passado um tempo, no GEAL, né, no Grupo Espírita André Luiz, com o médium Peixotinho, Ranieri pediu, ao Zé Grosso apareceu para ele nessa manifestação, e ele chegou, Ranieri não ia falar nada, estava quieto, que ele estava assim meio sem graça, não sabia se falava, se não falava. Aí Zé Grosso chegou para ele, fala, Ranieri, o que você quer falar? Aí o Ranieri ficou assim, não, Zé Grosso, eu queria pedir permissão se eu poderia publicar um livro com essas materializações luminosas, né? Será que eu consigo? Será que eu posso? Será que a espiritualidade autoriza? E aí Zé Grosso fala com ele, só um minuto que eu vou falar com os superiores. E o Zé Grosso ia, aí daqui a pouco o Zé Grosso voltava. Olha, Ranieri, a espiritualidade falou que pode, está autorizado. Eu quero saber se vai ter minha foto lá no livro. Aí ele vai estragar o livro. Aí ele ria, mas Zé Grosso, mas você não pode falar muito da gente, não. Aí nem dos médios. Aí o Ranieri, mas é impossível, Zé Grosso, como é que eu vou fazer um livro de materialização onde vocês, espíritos, são os primeiros protagonistas e onde os médios também são aqueles que oferecem o fluido, né, para a materialização de vocês. Aí depois veio a Sheila. Aí Zé Grosso deu aquela risada e veio a Sheila, confirmando o que Zé Grosso falou. Pode sim, Ranieri, pode publicar o que você está escrevendo, de tudo o que você presenciou. E aí ele ficou feliz da vida. Passado um tempo, aí volta para Minas Gerais. Então ele ficava, como eu falei, um tempo aqui no Rio, um tempo em Minas. Chegou em Minas, o Ranieri, participando de uma grupo de materialização, com ele foi o Galeno e a sua esposa Rosa. Chegando lá, quem apareceu primeiro? José Grosso. José Grosso chegou com um aparelho, que era um aparelho engraçado, né, na fala do Ranieri. O aparelho era meio redondo, e aí dentro tinha uma luz que ela ficava do tamanho de uma tangerina, né, ou mexerica, que na época falava, e depois diminuía como se fosse uma cabeça de um alfinete. Então essa luz aumentava e diminuía, aumentava e diminuía. Mas parecia que o José Grosso tinha posto na parede para regular o aparelho. E aí ele falou, eu trouxe esse aparelho para um presente aqui para os dois assistentes, Rosa e Galeno. Aí chegou e foi com esse aparelho no olho da Rosa, tratou aquele olho dela, depois foi no olho do Galeno e tratou aquele olho do Galeno. E aí depois deu a alegria dele, falou as trovas dele e foi embora. Depois Galeno e Rosa falaram, nossa, o José Grosso tratou o olho que realmente a gente ainda tem, né, possibilidade de enxergar melhor, porque o nosso outro olho já está perdido. Cada catarata, não teve tempo de operar e ele já não estava mais enxergando de um olho, tanto a Rosa quanto o Galeno, mas o Zé Grosso tratou somente do olho, que realmente iria ajudar eles um bom tempo ainda a enxergar. E outras manifestações, né, no Grupo Espírita André Luiz, teve a manifestação de cravos. Veio Zé Grosso primeiro dizendo que a Sheila iria distribuir flores para todos. E aí todos ficaram assim porque estava escuro demais. E estava misturado, homem sentado do lado de mulher e vice-versa. Então a Sheila, o Zé Grosso falou, olha, os homens vão receber cravo vermelho e as mulheres vão receber cravo branco. E assim foi. Passou o tempo, passou a reunião de tratamento. Daqui a pouco, quando acenderam as luzes, e o da Ranieri na assistência, ele via o espírito vindo e jogando tipo luz, né, assim, umas luzes, no colo das pessoas. Mas ele falou, impossível. Se fosse a gente aqui, materialmente falando, a gente iria errar. Como é que a gente não estava enxergando nada, estava tudo escuro. Quando acendeu as luzes no colo de cada um,
tinha um cravo vermelho no colo dos homens e um cravo branco no colo das mulheres. Olha que coisa linda. Passado um tempo, né, Zé Grosso também veio na manifestação e jogou pedras. E aí, essas pedras a gente tem lá também, ainda no Grupo Espírita André Luiz, e tem também lá em Minas Gerais. Aí essas pedras, como é que José Grosso atirava as pedras? Batia até ali aonde estava a pessoa sentada, mas não encostava na pessoa, né? E batia no outro, e batia no outro, e batia no outro. Quando ele viu aquelas pedras, falou, meu Deus, como é que o Espírito pôde materializar essas pedras assim e trazer e jogar assim para a gente, né? Essa também foi mais uma manifestação do nosso querido José Grosso. E nós temos um médium lá na casa, Roberto Conde, que trabalha na ronda, né? Levando, né, alimentos para aqueles, né, pedintes, aqueles que dormem na rua aos sábados à noite. E Roberto disse, né, conversando com ele, porque o Roberto é um médium muito antigo lá da nossa casa. Eu cheguei depois, pouquinho tempo, não peguei isso, infelizmente. Eu fiquei assim maravilhada quando eu tive a oportunidade de ler esse livro, mais maravilhada ainda quando eu vi no museu lá do André Luiz as luvas que o José Grosso fez de parafina, o dedo do José Grosso, o pé de Heleninha e outras tantas manifestações que ele deixou ali pra gente. Eu fiquei assim extasiada com aquilo, né? E o Roberto Conde disse que numa dessas reuniões de tratamento espiritual que o Roberto Conde participava, agora já ali no Maracanã, né, na Sala Sheila, José Grosso se materializou para eles, falou com ele e disse para ele, Roberto, muito obrigado, muito obrigado. Você sempre está preparado e pronto para servir quando precisamos de você. Seja na madrugada, seja à noite, mas você está sempre preparado, Roberto. E por isso eu vou deixar uma rosa aqui para você, e deixou uma rosa no colo dele. Então o Roberto Conde, que está vivo, né, ainda, falei com ele esses dias, ele me colocou essa manifestação do José Grosso para ele, né, já aqui no Grupo Espírita André Luiz. Então José Grosso para a gente é isso. José Grosso é alegria, José Grosso é inteligente, é um cooperador na espiritualidade. Ele ajudou muito nessa época dessas materializações, porque na época muitas pessoas ainda eram muito incrédulas. Então isso também ajudou o homem a ter mais confiança, né, na espiritualidade, a ter mais confiança em si e saber que a gente está aqui reunido não é à toa, né, e que os espíritos estão aí à nossa volta. Zé Grosso tem aquela capacidade de transformar qualquer reunião em alegria. Nas nossas reuniões, né, antes da pandemia, nós tínhamos 3 reuniões durante o ano de confraternização espiritual. E nessa confraternização espiritual era aberta ao público, era feita aos sábados à tarde. E sempre voz direta, sempre vinham os mentores, né? Chegamos a ter a manifestação lá do André Luiz, do Zé Grosso, Sheila, trazendo mensagens para a gente através dos médiuns, os médiuns mais antigos da casa. E numa das manifestações, José Grosso traz para a gente aquela alegria e deixou para a gente também uma trova. E essa trova eu faço questão de ler para vocês. Essa trova aqui do Zé Grosso, olha o que o Zé Grosso receita, a receita do José Grosso para todos nós. Receita-nos o amado José Grosso: 10 gramas de juízo na cabeça, serenidade na mente, equilíbrio nos raciocínios, elevação nos sentimentos, pureza nos olhos, vigilância nos ouvidos,
lubrificante na cerviz, interruptor na língua, amor no coração, serviço útil e incessante nos braços, simplicidade no estômago, boa direção nos pés, uso diário em temperatura de boa vontade. Essa é a trova que eu gosto muito, que José Grosso trouxe para gente, deixou para gente. E para finalizar, no próprio livro aqui do Ranieri, ele colocou uma mensagem de Emmanuel, que foi por isso, né, que nós sabemos, né, que na época muitas materializações, e aí Emmanuel falou: chega de materialização, porque infelizmente, como eu li na página inicial, as pessoas já estavam indo ali por curiosidade, não estavam amadurecidas o suficiente, e ele diz que a gente tem muita leitura aí pela frente que a gente precisa estudar, né? E no livro, né, no livro Regeneração, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel traz aqui, o título é Nos Trabalhos de Materialização. Eu não vou ler a mensagem toda, vou pegar só uns pontos que eu achei importantes para a gente hoje. Em quantas ocasiões estaremos perturbando a ordem do conjunto com a interferência dos nossos caprichos individuais? Aí no finalzinho da mensagem. Por isso, se a nossa experiência pode cooperar convosco, sugerimos sejam quaisquer serviços de materialização movimentados na direção da saúde humana. Por enquanto, só o esforço assistencial aos doentes justifica o desdobramento intensivo das nossas atividades nesse setor, considerando que a sementeira das convenções sadias pode ter lugar, ao lado do pronto-socorro e da enfermagem, sem campo aberto às indagações sem proveito, que quase sempre começam em votos brilhantes, acabando em fascinação enfermiça, suscetível de arrastar os instrumentos mediúnicos e cooperadores respeitáveis da fé a compromissos destrutivos com a sombra. Emmanuel, fevereiro de 1955. Foi quando foi solicitado o término dessas materializações. E nessa mensagem a gente vê que Emmanuel pede a gente, quem é médio de efeitos físicos, quem tem essa mediunidade, sabe que tem, né? Porque muitos sabem que de repente em casa, né, um quadro cai, um barulho, uma chave some, alguma coisa. Alguém da casa é médio de efeito físico. Então, que a gente possa utilizar essa nossa mediunidade em prol do doente, em prol do enfermo. E nesse livro aqui, porque é muita coisa, não dava para trazer para vocês tudo. Então eu aconselho a todos vocês, quem puder ler, leiam, porque vocês vão ficar maravilhados. Ali eles falam que tem uma sessão, né, no tratamento, na sala de tratamento, em que alguns médios eles dormem. E por que eles dormem? Isso o Ranieri viu, que é colocado atrás do médio tipo um interruptor, como se fosse um fiozinho, que faz com que o médio ali fique sonolento e durma, mas que o espírito dele, o fluido dele, seja levado ao doente que está necessitado de tratamento. E quando acaba a reunião, automaticamente o médio acorda, né, como se, ai meu Deus, o que aconteceu? Dormi muito? E isso já aconteceu várias vezes, até comigo, dentro da sala Sheila, da sala José Cruz, antes da pandemia. Então isso acontece. Então que nós possamos levar esses nossos fluidos aos doentes necessitados, às crianças agora que precisam muito de ajuda, que nós sejamos instrumentos úteis, que nós possamos sermos úteis realmente na mão da espiritualidade, né? Seja no nosso sono, antes de dormir, que leiamos sempre uma página e que essa página possa nos levar aos lugares que a gente possa ser útil. E aí a gente lembra de Jesus, né? Que Jesus é o nosso jardineiro.
E que Ele plante a gente, nós que somos as florzinhas do jardim dele, que Ele plante a gente nos lugares certos, para que possamos ser úteis a todos aqueles que nos procuram. Mas que sejamos úteis, sim, do fundo de nossa alma. Eu costumo dizer, um copo d'água bem oferecido a um irmão, aquele copo d'água vai trazer muita coisa salutar para o corpo dele, sabia? O nosso amor, a nossa intenção, porque tudo na vida vale a intenção que a gente coloca em tudo aquilo que a gente faz. E voltando a falar do nosso querido José Grosso, que é um mensageiro na seara de Jesus, ele é um querido obreiro, que a gente roga sempre a ele a sua luz, ele é um bondoso irmão, ele expande alegria para todos nós, ele luta e padece por todos nós, porque ele está sempre nos amparando nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Nós sabemos disso, não só ele, como a nossa irmã Sheila, Garcês, André Luiz e tantos outros espíritos que estão sempre a nos auxiliar, porque eles também contam conosco. Então, que nós possamos, se nós queremos contar com a ajuda deles, que nós também sejamos úteis na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque o Zé Grosso está sempre nos levando para as celestes moradas, né? O José Grosso, ele transforma o nosso ambiente, ele transforma o nosso teto, ele transforma a nossa vida com a alegria que ele traz para a gente. Que nós também possamos pegar esse exemplo desse Espírito maravilhoso, desse Espírito que veio até nós, desse Espírito que trouxe tanta luz para todos nós, lá no Grupo Espírita André Luiz, no Grupo Irmã Sheila, e que nós sejamos luzes, que nós sejamos amor, que nós possamos levar esse amor incondicional, essa luz que existe dentro da gente, a todos aqueles que nos cercam, porque pensamento é vida. Então que nós materializemos sim pensamentos positivos em prol daqueles que nos cercam, porque é isso que José Grosso trouxe para a gente nessas materializações. Ele era alegre, ele era feliz, então ele queria que todos nós também pudéssemos deixar as nossas tristezas de lado e levar alegria a todos aqueles que nos cercam. Que sejamos esses instrumentos na vida daqueles que estão à nossa volta. E terminando a nossa fala, agradecido por mais esta oportunidade que nos foi concedida, eu vou fazer a nossa prece final, a pedido da coordenadora. Senhor Jesus, agradecidos estamos por este momento de paz, de tranquilidade, por essas reflexões, por essas lembranças do nosso querido José Grosso, e rogando a Ti, Senhor, amparo e proteção para ele, para todos os nossos amigos espirituais que nunca nos abandonaram. Envolve a todos que aqui estão também e a todos a sua família, Senhor. Fortalece-nos, Senhor, a nossa fé e fica conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.